Oi gente, eu sou a Liliane e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes de começar eu queria pedir a você que é novo aqui, você que está passando aqui pela primeira vez, você que ainda não é inscrito, que inscreva-se, ajude o canal a crescer, tá certo? Clique também no sinozinho ao lado que é para ativar as notificações, assim você não perder nenhum vídeo novo assim que ele for lançado. Compartilhe com seus amigos, ajude o canal, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês, que também foi um pedido, o porta-cartão, porta-carteirinha de estudante, enfim, para o que você quiser utilizar, de pérolas escrito fé, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para você ver como é que ficou, tá? Ele fica assim, ó. O passo a passo dele também é bem fácil, igual os outros porta-cartões que eu ensinei, porta-carteirinha de estudante, passe de metrô, passe de ônibus, enfim, dá para você utilizar também para fazer um porta-crachá, enfim, para o que você quiser. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem e vamos lá para a lista do material e para o passo a passo. Então, gente, o material que a gente vai utilizar vai ser pérolas vermelhas e pérolas brancas no tamanho número 6. Vou utilizar também o nylon 0,30, uma tesoura para cortar o nylon e uma agulha. Eu já amarrei uma das pontas aqui na minha agulha e aqui na outra ponta nós vamos colocar 4 pérolas brancas. E aqui nós vamos dar os 3 nozinhos. Dei meus 3 nozinhos. Eu vou passar minha agulha dentro dessa pérola aqui que tá ao lado do nozinho. Eu ainda não vou puxar para esconder o nozinho para dentro da minha pérola ainda. Primeiro eu vou colocar mais 3 pérolas brancas. E eu vou entrar novamente pelo mesmo lado nessa pérola que o fio tá saindo. Passei com a agulha, agora sim eu vou esconder meu nozinho. Pronto, puxei, escondi o nozinho, agora é só cortar essa pontinha pequena aqui que ficou. E aí é só puxar o restante da linha. E aí nós vamos entrar também dentro das 2 primeiras pérolas que a gente colocou. A gente vai repetir esse passo mais 2 vezes, que é colocar 3 pérolas brancas, entrar dentro da pérola em que o fio tá saindo pelo lado contrário e nas 2 primeiras brancas que a gente colocou. Fiz a primeira vez. E agora eu vou fazer a segunda. Colocar 3 brancas. Entro dentro da branca em que o fio tá saindo pelo lado contrário. E nas 2 primeiras brancas que a gente colocou. Ficando então
dessa forma aqui. Agora, nós vamos colocar 2 vermelhas e uma branca. Nós vamos entrar na branca em que o fio tá saindo e nas 2 vermelhas que a gente acabou de colocar. Ficando assim, ó. Aqui nós vamos colocar 2 brancas e uma vermelha. Nós vamos entrar na vermelha em que o fio tá saindo e nas 2 brancas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui. Agora, a gente vai repetir esse passo só com as brancas mais 4 vezes. Colocar 3 brancas. Entrar dentro da branca em que o fio tá saindo. E nas 2 primeiras brancas que a gente colocou. Tá? Fiz a primeira, agora eu vou fazer as outras 3 vezes, ó. 3 brancas. Entra na branca em que o fio tá saindo. E nas 2 primeiras que a gente colocou. Novamente, 3 brancas. Entra aqui na branca em que o fio tá saindo. E nas 2 primeiras que a gente colocou. Lembra sempre de puxar bem, tá, gente? Pra não ficar folgas. E agora eu vou colocar aqui a última, tá? A gente vai colocar, na última, a gente vai colocar 3 brancas. Vai entrar na branca em que o fio tá saindo. Aqui a única diferença é que agora a gente vai entrar nas 3 que a gente colocou, tá bom? Em vez de entrar só nas 2, a gente vai entrar nas 3 que a gente colocou. E aí ele vai ficar assim, ó. Eu tava fazendo ele assim, nesse sentido. Eu vou virar assim, ó. E agora a gente vai fazer ele assim, tá bom? Vou deixar ele nessa posição aqui, ó. Então, bora lá. Agora a gente coloca 3 brancas. A gente vai entrar nessa branca em que o fio tá saindo, nessa outra branca embaixo dela. Ficando assim. Agora a gente vai colocar 2 brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Ficando assim. Aqui nós vamos colocar mais 2 brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo.
Aqui nós vamos pôr duas vermelhas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa vermelha aqui embaixo. Agora, nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha aqui embaixo. Agora, nós vamos colocar duas vermelhas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Aqui nós vamos pôr uma branca e uma vermelha. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Agora, nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Aqui nós vamos colocar mais duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa branca aqui embaixo. Novamente, vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nas duas brancas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca em cima dela. Aqui nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca em cima dela. Ficando assim, ó. Aqui nós vamos pôr uma vermelha e uma branca. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca... Gente, desculpa, mas acabaram de soltar uns fogos aqui perto, tá? Repetindo, nós vamos entrar nessa branca que tá aqui. Nessa branca que tá aqui, na branca que o fio tá saindo e na vermelha aqui em cima. Ficando dessa forma aqui. Agora, nós vamos colocar mais duas brancas. Nós vamos entrar, né? Gente, eu não sei o que está vendo, não sei se é jogo que tá tendo. Mas, enfim, bora lá. Coloquei as duas brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha aqui em cima.
Aqui nós vamos pôr uma vermelha e uma branca. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Ficando assim. Aqui nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha aqui em cima. Agora nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Ficando assim. Aqui nós vamos pôr uma branca e uma vermelha. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Ficando dessa forma aqui. Aqui nós vamos colocar uma branca e uma vermelha. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Novamente, uma branca e uma vermelha. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo, na branca e na vermelha que a gente acabou de colocar. Ficando assim, ó. Aqui nós vamos colocar três brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha embaixo dela. Ficando assim. Aqui nós vamos pôr duas vermelhas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa outra vermelha aqui embaixo. Ficando dessa forma aqui. Agora nós vamos colocar uma vermelha e uma branca. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa branca aqui embaixo. Aqui nós vamos pôr uma branca e uma vermelha. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Agora nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Mais uma vez, duas brancas.
Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa branca aqui embaixo. Novamente, duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Mais uma vez, duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Novamente, duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa branca aqui embaixo. Novamente, duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nas duas brancas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui nós vamos pôr 3 brancas. Nós vamos entrar nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca em cima dela. Novamente, duas... novamente não, né? Agora a gente vai botar apenas duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, ó. Nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Aqui nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Mais uma vez, duas brancas. Vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Mais uma vez, duas brancas. Vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Aqui nós vamos colocar duas vermelhas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa vermelha aqui em cima. Aqui nós vamos pôr uma vermelha e uma branca. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa branca aqui em cima. Aqui a gente vai colocar uma branca e uma vermelha. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa vermelha aqui em cima. Aqui nós vamos colocar uma vermelha e uma branca. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa branca aqui em cima. Aqui nós vamos colocar duas brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nas duas brancas que a gente acabou de colocar.
ficando dessa forma aqui, ó. Aqui nós vamos pôr 3 brancas. Nós vamos entrar nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca embaixo dela. Aqui nós vamos pôr 2 brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa vermelha aqui embaixo. Aqui nós vamos colocar 2 brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa branca aqui embaixo. Agora, nós vamos colocar 2 vermelhas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa vermelha aqui embaixo. Agora, nós vamos colocar 2 brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, nessa vermelha em que o fio tá saindo e nessa branca aqui embaixo. Gente, agora até aqui embaixo a gente vai colocar 2 vermelhas. Vamos entrar na branca que tiver nessa posição, na branca em que o fio estiver saindo e na branca embaixo dela. Pronto, aí é só você repetir esse passo até chegar aqui na última, tá? Eu vou dar pausa para o vídeo não ficar muito grande. Vou fazer e quando tiver aqui na última eu volto. Pronto, gente, ó, cheguei aqui na última, vou colocar 2 brancas. Vou entrar na branca que tiver nessa posição, na branca em que o fio estiver saindo e nas 2 brancas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui nós vamos colocar 3 brancas. Nós vamos entrar na branca em que o fio estiver saindo e na branca em cima dela. E agora a gente vai repetir aquele mesmo passo, só que em vez de descendo a gente vai subir. Vai colocar 2 brancas, vai entrar na branca que tiver nessa posição, na branca em que o fio estiver saindo e na branca em cima dela. Você vai repetir isso até chegar nessa pérola vermelha aqui, tá? Quando chegar nessa pérola vermelha, eu vou voltar, eu vou dar pausa, vou fazer até chegar nessa pérola vermelha e vou fazer com vocês. Qualquer dúvida, é só você voltar para ver o passo subindo e fazer, tá bom? Eu volto já, gente. Pronto, gente, ó, tô saindo aqui da pérola vermelha. Aí, aqui nós vamos colocar a última vermelha e uma branca. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na vermelha em que o fio tá saindo e na branca em cima dela. Agora, nós vamos colocar 2 brancas. Nós vamos entrar nessa vermelha que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e na branca em cima dela. Novamente, vamos pôr 2 brancas. Esse é o passo que eu dei pausa aqui para fazer, tá? Ó, coloquei 2 brancas, a gente vai entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e na branca em cima dela. Agora, nós vamos colocar as 2 últimas brancas.
nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo. Aqui, você vai entrar dentro de algumas pérolas por aqui, vai dar seus 3 nozinhos e vai esconder seu nozinho e cortar o excesso do fio que você utilizou. Aqui, eu vou entrar nas 2 pérolas que a gente acabou de colocar. Por quê? Eu já fiz, tá? Outra parte dessa, que aí você vai fazer 2 partes iguais, colocar uma em cima da outra e vai unir ele. Então, vou aproveitar esse mesmo fio aqui que sobrou para unir a lateral, o fundo e a outra lateral, tá certo? Só que o que é que acontece? Algumas pessoas me pediram para fazer aqui embaixo maior, porque não estava cabendo o que ela queria colocar, o cartão que ela queria utilizar. Mas aí não tem problema. Em toda a aula de porta-cartão que eu fiz, é só você continuar mais uma fileira na cor predominante. Eita, gente, quase que não sai. Na cor predominante, que nesse caso aqui foi a branca. Faz uma pra cá. Ah, eu ainda quero quero ainda maior ainda, que eu quero botar outra coisa maior. Então, aí você depois faz outra desse lado. Ah, eu ainda quero mais. Faz outra aqui, vai outra aqui, outra aqui e outra aqui, até ficar do tamanho que você deseja, tá certo? E é isso, gente. Eu não vou... Aliás, eu vou mostrar aqui como você vai unir as 2 laterais, tá bom? Aproveitar que o fio tá grande. Vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui. Meu fio tá saindo, ó, dessa pérola branca aqui, da peça que tá embaixo. Eu vou colocar, deixa eu só pegar as pérolas brancas, tá? Que eu não coloquei ainda aqui, mas eu vou pegar aqui algumas e volto já. Aqui, gente, ó. Tá saindo aqui dessa peça de baixo. Eu vou colocar uma pérola branca. Vou entrar na mesma pérola, da mesma posição da peça que tá em cima, ó. Ele tá descendo, então vou entrar de baixo pra cima. Puxo até o final. E coloco mais uma pérola branca. E aí, eu vou entrar naquela, na pérola da mesma posição da que o fio tá saindo. Agora, eu tô saindo aqui de cima, então eu entro de cima pra baixo e entro nessa pérola que tá no meio e na pérola que tá embaixo da que o fio tá saindo, ó, nessas 3. E puxo. Ó. Já fechei aqui em cima. Aí, aqui eu coloco uma pérola branca. Aí, eu vou entrar na pérola da mesma posição da peça que tá aqui embaixo, na que tá no meio, na que o fio tá saindo, ó. Aí, eu entro na que eu acabei de colocar e na que tá na peça, aqui, ó, embaixo do lado dela. Aí, é só repetir esse passo, gente, por toda a lateral, fundo e aqui. E quando chegar aqui que você colocar a última, é só você dar seus 3 nozinhos e tá pronta a sua peça. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.